Pais, quais segredos vocês sabem sobre seus filhos sem que eles saibam? História 1. Meu filho tem o histórico do YouTube cheio de vídeos de mulheres tirando as calças jeans e nesses vídeos elas aparecem de roupa íntima. Não sei se deveria ter minha primeira conversa sobre mulheres com ele. Eu ainda o vejo muito pequeno, na verdade. História 2. Quando eu era pequena, costumava ser muito sonolenta. Quando chegávamos em casa à noite, depois de sair para jantar fora, meu pai desafivelava o cinto do meu assento e me carregava nos braços até entrar em casa. Isso aconteceu quando eu tinha 5 anos. Lembro-me de fingir estar dormindo para que meu pai me levasse nos braços até meu quarto. Era uma sensação tão boa para mim. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, meu pai veio me buscar no carro após retornarmos do jantar de Ano Novo na casa dos meus avós, e ao se inclinar para me pegar, sussurrou docemente no meu ouvido: "Eu sei que você finge estar dormindo para que eu te carregue nos braços até a sua cama, mas você já está grande e deve entender que esta é a última vez que vou te pegar no colo." História 3. Meu filho mais novo tem 13 anos. Minha esposa e eu usamos o Reddit praticamente todos os dias e ocasionalmente conversamos sobre as coisas que aprendemos, como canais interessantes que descobrimos e coisas do tipo. Essas conversas geralmente acontecem durante as refeições e meu filho mais novo sempre age como se não soubesse do que estamos falando e faz comentários do tipo: "Tomara que eu pudesse ter uma conta, eu nunca entrei lá." É bastante engraçado e inocente. O que ele não sabe é que existe algo chamado histórico de busca. E eu sei que muitas vezes ele usa meu telefone para acessar os canais do Reddit dos seus youtubers favoritos. História 4. Encontrei preservativos no quarto da minha filha de 15 anos. Embora pareça bobagem quando você se depara com uma situação assim, você experimenta uma crise existencial como pai, tenho certeza que você entenderá. História 5. Meu filho fuma maconha no sótão todas as noites. O que ele não sabe é que o sótão possui um duto de ventilação que vai direto para o meu quarto. História 6. Não entendo por que meu filho de 12 anos, sempre que pega meu computador, deixa o histórico cheio de buscas sobre armas atômicas e uma terceira guerra mundial nuclear. É como se ele tivesse uma pequena obsessão por esse assunto. Talvez as notícias o tenham alarmado demais. Talvez eu devesse parar de assistir ao telejornal na hora do almoço. História 7. Eu sei que ele abandonou a universidade, mas ainda não o confessei. Sempre que conversamos, tento disfarçar e espero que um dia ele me conte, pois presumo que isso vai pesar em sua consciência. Mas, por enquanto, guardarei esses segredos e continuarei agindo como se não soubesse de nada. História 8. Meu filho de 19 anos pensa que não sei que ele fuma maconha. Não posso ocultar um segredo assim de mim mesmo, o fumante supremo. História 9. Meu filho acredita que me engana quando vou ao seu quarto à noite para ver se ele ainda está acordado. Obviamente, ele sempre está acordado. Mas o pestinha sempre finge estar dormindo quando abro a porta. Alguma dica para ajudá-lo a parar de ficar acordado até tarde? História 10. É o quarto da minha filha de 8 anos. Há uma pequena prateleira com alguns livros e brinquedos. Um dia, arrumando o quarto dela, notei que atrás de uma boneca havia uma embalagem vazia de um pacote de biscoitos. Descobri que ela tinha uma dezena de embalagens de pacotes de outros doces que ela tinha pego despistadamente na despensa quando ninguém estava olhando. Para despistá-la um pouco, deixei tudo como estava, mas levei os biscoitos que ela ainda tinha, o único pacote que não estava vazio. História 11. Minha filha tem um esconderijo secreto em um canto do quarto dela. É lá que ela esconde os sanduíches que eu faço para ela levar para a escola. Todos os dias, preparo um sanduíche para ela comer bem. Ela sabe o quanto a alimentação é importante para mim, então geralmente é ela que acaba comendo os lanches. A única explicação que encontrei para essa situação é que ela provavelmente não sente fome de manhã, então ela realmente pensa que me deixa feliz fazendo os sanduíches, e não quer magoar meus sentimentos. Ela é tão inocente. História 12. Peguei meu filho de 16 anos olhando descaradamente para o traseiro de sua mãe várias vezes. Sou um homem e entendo que ele está em uma idade difícil devido à explosão hormonal que está experimentando. Mas isso não muda o fato de que acho profundamente imoral. Não sei se devo dizer algo a ele. História 13.
Minha filha pequena tem 10 anos e, uma vez que ela termina de escovar os dentes corretamente, vou verificar se ela realmente os escovou. Ela me dá um beijinho na bochecha e continua fazendo suas coisas. Ela pensa que não percebo, mas eu já olhei várias vezes para o banheiro enquanto ela escova os dentes e na verdade ela nunca o faz. Ela coloca um pouco de pasta de dente na boca sem usar a escova. Ela esfrega os dentes com a língua até terminar. Se eu não tivesse a flagrado, nunca teria percebido, pois seu hálito cheira a menta da pasta de dente, por ser tão pequena, quase não acumula tártaro. Eu gostaria de ter sabido mentir tão bem quando era criança. Certamente, ela não herdou a inteligência do pai. História 14. Sou mãe de uma menina de 16 anos e recentemente descobri que ela está tendo relações íntimas com um menino de sua classe. Não sei se é seu primeiro parceiro sexual, mas toda vez que a vejo, abraço ou falo com ela, a sinto diferente. Sinto que ela não é mais uma criança, mas sua mentalidade em geral ainda é imatura. Para sua idade é algo confuso para mim. Ela pensa que eu não sei e tenho certeza de que não quer que eu saiba. Parece que não tenho escolha a não ser fingir que não sei sempre que o assunto surgir. História 15. Eu sei que meu filho teve relações íntimas no meu carro. Ele não me contou, mas obviamente não há outra possibilidade. Acontece que encontrei uma embalagem de preservativo entre os assentos de trás. Normalmente, eu não empresto meu carro para ele, mas 2 semanas atrás, eu emprestei para ele dar uma carona para a melhor amiga da irmã dele para casa, porque estava chovendo muito e ele se ofereceu para dar uma carona. História 16. Não sei como é possível, mas meu filho de 5 anos encontrou uma forma de pegar os biscoitos Oreo na despensa. A despensa está acima da bancada, e ele mal deve medir 1 metro. Os biscoitos estão sempre na parte mais alta para que ele não os alcance e só coma quando eu der. Eu tenho 1,83 m e tenho que ficar na ponta dos pés para alcançar a prateleira onde os biscoitos estão. O mais assustador é que não há cadeiras altas o suficiente para que ele alcance. Então, tenho a hipótese de que ele está se colocando em pé na bancada para pegar os Oreo. Ele pensa que não estou percebendo. Atualmente, minha esposa está trabalhando fora e estamos apenas nós dois, então só pode ser ele. História 17. Uma vez pegaram meu irmão escapando pela janela do quarto porque minha mãe o tinha castigado sem sair. Era inverno em Ababa. Muito frio. Então, minha mãe teve a brilhante ideia de tirar todos os nossos sapatos sempre que íamos para a cama, para evitar que qualquer um de nós pegasse um resfriado. O segredo é que meu irmão estava escapando porque ele tinha um relacionamento secreto com nossa prima. Nós descobrimos muito mais tarde, mas minha mãe sabia desde o primeiro momento e guardou o segredo para não alarmar a família. História 18. Minha filha tem uma conta privada no Instagram onde ela posta fotos para seus amigos mais próximos. Não somos da mesma geração, então eu não entendo qual é o sentido de abrir outro perfil. No entanto, não me incomoda. Eu sei que ela é uma boa menina e que isso é apenas uma forma de expressar sua necessidade de privacidade. A verdade é que os jovens estão expostos demais nas redes sociais, então pensando bem, talvez faça algum sentido. História 19. Meu filho faz xixi na cama. É algo bastante normal com apenas 4 anos, praticamente todas as crianças da idade dele fazem, mas o que não é normal é que toda vez que ele suja as lençóis, ele as troca sozinho, sem a ajuda de ninguém. Com apenas 4 anos, ele é meu filho, um gênio. História 20. Eu sei que meu sobrinho é gay, assim como sei que minha irmã ainda não sabe. História 21. Não me perguntem por quê, mas não sei, não sou mãe ainda, mas vou contar anonimamente uma experiência da minha irmã. Ela tem 10 anos a menos que eu, e quando estava na 6ª série, ela convidava a vizinha para ir até nossa casa e usava o laptop da minha mãe quando ela ia dormir. Um dia a minha mãe verificou o histórico do laptop e estava cheio de páginas impróprias. E havia buscas muito específicas como por exemplo, Fim fazendo coisinhas com a Princesa de Fogo. História 22. Minha filha na verdade não chora porque sente falta do bichinho de pelúcia em forma de gatinho que ela perdeu há 1 ano. Ela chora porque está cansada e não quer admitir. Sempre temos conversas muito sérias sobre a insignificância dos objetos materiais. História 23. Uma vez verifiquei o histórico depois que meu filho terminou de usar o iPad. Ele havia pesquisado por seios. Decidi seguir sua busca e ele digitou vulva. Foi então que percebi.
Supostamente, naquele dia foi a primeira vez que ele teve aula sobre o sistema reprodutivo feminino. História 24. Não sou pai, mas sou tio. É meu sobrinho. Ele tem um tique nervoso toda vez que mente. Acho que sou o único que percebeu. Meu irmão não notou, mas toda vez que ele mente ou chora, sua perna esquerda começa a tremer, às vezes ele tem acessos de raiva e começa a chorar para chamar a atenção. E é nesse momento que fica mais evidente. História 25. Meu filho de 2 anos parece adorar a experiência de encontrar coisas em qualquer lugar, desde um brinquedo perdido que ele não encontrava há semanas até uma bola de plástico na rua. O que ele não sabe é que tanto minha esposa quanto eu sabemos que ele dedica vários minutos todos os dias escondendo alguns de seus brinquedos pela casa. Depois ele finge que esqueceu onde os escondeu por um tempo e depois finge que eles estão perdidos. Quando os encontra, ele fica muito feliz e vem nos mostrar o que encontrou. É algo tão bonito e divertido para nós. História 26. Quando eu era pequena, sabia todos os segredos e situações embaraçosas dos meus irmãos. Agora, como mãe de 2 adolescentes, fico sabendo de coisas que preferiria não saber nem por nada. Sou um túmulo. Por exemplo, há 2 anos tínhamos um gato e, de repente, não soubemos mais dele, todos pensávamos que ele tinha fugido. A verdade é que um dia eu estava olhando para o pátio pela janela do meu quarto e meu filho estava testando a potência de seu novo taco de beisebol. Meu marido lançou uma bola e o gato foi pegá-la exatamente quando meu filho deu uma cotovelada. Então, ele atropelou o gato. Meu marido pegou um saco de lixo e colocou o que restou do gato lá dentro. Ambos pensam que eu não sei o que aconteceu com o gato, mas infelizmente, eu vi absolutamente tudo. Obviamente, não digo nada porque não quero traumatizar seus irmãos mais novos. História 27. Eu sei que toda vez que minha filha de 3 anos se levanta para tomar café da manhã, ela vai até minha bolsa pegar alguns doces de morango e os com antes do café. Eu sempre tenho doces na bolsa porque sou fumante e não gosto que meu hálito cheire a tabaco, mas essa pestinha sempre acaba com todos os meus doces. História 28. Minha filha de 19 anos não fala palavrões na nossa frente. Ela cuida muito de sua imagem perante a família e gosta de aparentar ser a filha exemplar que está realmente em perigo. Outro dia, ela ligou para uma amiga. Algumas palavras escaparam dela. Foi muito engraçado. Na verdade, ainda não contei a ela, mas talvez conte, pois ela pode descobrir que eu estava ouvindo. Obviamente, eu não teria mencionado nada disso. História 29. No meu caso, sou o irmão mais velho. Sim, Daniel, eu sei que você empurrou o vizinho de cima da casa da árvore. Guardarei o seu segredo obscuro para sempre. História 30. Eu sei que minha filha está apaixonada pelo seu melhor amigo. Frequentemente ouço seus suspiros quando estão juntos e vejo como ela fica corada quando ele a abraça. História 31. Meu filho de 9 anos fala muitos palavrões, mas nunca na nossa frente. Quando ele está no quarto, jogando alto e de forma direta, ele perde o controle. Ele realmente acredita que não podemos ouvi-lo. Mas como ele usa fones de ouvido para falar com os amigos, ele não tem consciência de como fala alto. Acabamos ouvindo tudo que ele diz de qualquer parte da casa. História 33. A mãe de um dos meus melhores amigos pegou ele usando azeite de oliva para se masturbar. Eu sei que isso quebra a estrutura da narrativa, mas a mãe dele ficou muito brava com ele e disse isso no meio da ação. O engraçado é que a mãe dele deixou bem claro que o azeite de oliva é muito mais caro do que qualquer shampoo que ele poderia usar para suas travessuras. História 34. Se meu filho descobrir que eu sei disso, ele me mata. Então provavelmente terei que apagar esta mensagem em algum momento. Bem, quando meu filho tinha 13 anos, ele pegava a lingerie da minha comoda e vestia. Eu quase não uso lingerie, mas percebi porque sempre tive acesso às câmeras de segurança anti-roubo de todos os quartos pelo meu celular. E como no meu trabalho há muitos momentos ociosos, ocasionalmente eu acessava o aplicativo por pura falta do que fazer, até que me deparei com isso. Foi um choque total. História 35. Meu pai me pegou fazendo travessuras com minha namorada. Estávamos na garagem, ouvimos uma buzina lá fora e ambos nos apressamos em nos vestir, e alguns minutos depois meu pai entrou como se nada tivesse acontecido. Ele assumiu que havia acidentalmente tocado a buzina porque entrou em casa como sempre.
Anos depois, ele me disse que viu tudo pela janela. Ele disse que a primeira coisa que viu foi minha bunda subindo e descendo, então tocou a buzina. Ele esperou um pouco para entrar para que pudéssemos nos vestir. História 36. Enquanto trocava os lençóis da cama do meu filho de 10 anos. Tirei o lençol e encontrei um papel dobrado embaixo. Então peguei e desdobrei. Havia apenas desenhos de seios. Apenas seios grandes, pequenos gigantes, todos com mamilos pontudos. Então, entre os dentes, guardei-os novamente. Então minha mão sente mais papéis dobrados, então pego mais um esperando encontrar mais seios. E não, eram membros masculinos. Eu rio e guardo de volta com o resto e continuo limpando. Meu filho chega em casa da escola e fala sobre como foi. Pergunto o que ele fez na hora livre. Ele diz que nada, apenas desenhou e eu respondo que troquei os lençóis dele. Então ele larga o que está fazendo e me olha atentamente para ver se pode dizer ou mencionar algo sobre sua obra de arte. Não digo mais nada. Ele ri e diz, obrigado, mãe. E enquanto isso procura no bolso externo de sua mochila, tira 3 papéis dobrados, coloca-os nos bolsos da calça e diz que vai se trocar. Ele vai para o quarto dele. Minha cara naquele momento era um quadro. História 37. Eu tenho um filho de 16 anos e sei perfeitamente que ele tem tido problemas na escola com alguns colegas e tem faltado às aulas, apesar de eu levá-lo. Mas o que acontece é que ele tem conversado secretamente com seu professor para tentar encontrar uma solução real para o bullying. Não quero que meu filho se sinta pressionado ou envergonhado, mas quero ajudá-lo a superar esse obstáculo. História 38. Quando eu tinha 9 anos, odiava milho. Na verdade, só gostava quando comia diretamente das espigas. Sempre que havia milho no prato, eu enchia meus bolsos com milho quando ninguém estava olhando. Depois de terminar de comer, eu ia escovar os dentes. Jogava no vaso sanitário tudo o que tinha nos bolsos. Então, uma vez saindo do banheiro, minha mãe me disse, mostre o que você tem nos bolsos. Mas, na verdade, não tinha nada. Embora no final ela tenha descoberto minha estratégia enquanto estávamos comendo. Então, aquela foi a última vez que pude fazer isso. História 39. Eu tenho 2 filhas adultas e ambas moram com seus parceiros em casas separadas na mesma semana. Ambas me pediram o álbum de fotos da família para guardar suas fotos de infância. O que eu não sabia é que era porque elas queriam ganhar dinheiro vendendo óvulos. Então, para preencher a inscrição, elas precisavam adicionar um portfólio de fotos de sua infância. O mais curioso de tudo é que elas não tinham conversado entre si. Elas coincidiram na mesma semana. História 41. Minha filha acha que é invisível quando se esconde atrás das cortinas ou dentro do armário. As cortinas não são tão grossas e costumamos ouvir suas risadinhas do armário. É bastante engraçado porque fingimos que não a vemos. Sempre perguntamos em voz alta onde ela pode estar. Por alguma razão, essa thread só fala de segredos íntimos, de adolescentes e de crianças pequenas fazendo coisas adoráveis e inocentes. História 42. Eu sei que meus pais sabem que eu tenho brinquedos travessos. No começo, eu os deixava em uma gaveta ou debaixo da minha cama, mas logo percebi que minha mãe os via sempre que trocava e lavava minhas roupas de cama. Ela sabe que eu os tenho e sabe que eu sei que eles sabem. Agora ela respeita minha privacidade, me deixando fazer minha própria lavagem enquanto eu escondo os brinquedos debaixo da cama. História 44. Nota para todos os adolescentes, sou mãe. Só quero dizer que tudo cheira, desde os papéis que vocês trazem debaixo da cama, com os quais vocês se limpam, vocês sabem, até o seu amigo, se vocês não o lavarem bem. Absolutamente tudo cheira. História 45. Quando meu filho era pequeno, ele tinha uma lagarta ou bicho da azeda, não me lembro bem, e sempre a mantinha em uma caixa de sapatos vazia, com buracos, e colocava um pouco de alface dentro para que ela se alimentasse. Bem, um dia, segundo ele, o bicho entrou em sua parte íntima e ele pegou uma infecção. Ele tinha apenas 10 anos, então nos contou uma mentira bastante inocente e típica das crianças. Ele nos disse que enquanto ele dormia, o bicho tinha entrado pela janela, pousado em seu amiguinho,
mas sabemos que na verdade ele colocava o bicho lá porque ele sentia cócegas. História 46. Eu tenho 2 filhas quando eram pequenas, uma delas sempre fazia xixi na cama. Minha outra filha sempre ria dela por causa disso, até que um dia, a que fazia xixi na cama foi até o quarto da irmã no meio da noite, usando pijama, e fez xixi no lado da cama que ela não estava ocupando naquele momento. Na época, eu usava câmeras de monitoramento infantil, vocês sabem. Eu ouvi o som da porta e vi absolutamente tudo. Fiquei chocada. História 47. Quando eu era adolescente, costumava escrever poesia. Normalmente, meus poemas falavam sobre decepção, desamor ou meus conflitos internos. Sempre de uma perspectiva bastante pessimista. Eu não compartilhava essa faceta com ninguém, na verdade, os mantinha escondidos para que ninguém pudesse lê-los. Passaram-se 23 anos e, enquanto ajudava minha mãe a limpar a casa onde eu cresci, encontrei um monte inteiro de poemas. Eles eram muito íntimos para mim, então têm um grande valor pessoal. Ao ler alguns dos meus poemas, sou transportada de volta àquela época, às más experiências, minhas inseguranças, enfim, o pior da minha adolescência. É incrível como alguns pedaços de papel podem guardar tantos segredos. Minha mãe me disse: eu os guardei com muito carinho para que você possa tê-los. Naquele momento, a única coisa que passou pela minha mente foi queimá-los. Só espero que minha mãe não tenha lido nenhum dos poemas, porque tenho certeza de que a realidade que foi escrita neles, através de mim, do passado, a machucaria muito. História 48. Minha mãe recentemente me confessou que me pegou algumas vezes me masturbando no banheiro. Ela nunca me disse nada até agora, que tenho 43 anos. História 49. Uma vez meu filho usou meu celular para conversar no Instagram. Ele fez login em sua conta e, ao terminar, pensou que tinha fechado. Mas nunca me senti tão mal comigo mesma, porque comecei a ler as conversas que ele estava tendo com uma garota. História 50. Eu sei que você nunca lava as mãos depois de ir ao banheiro. Você não pode nos enganar. Somos pais e já fomos crianças. Quando já fizemos tudo isso antes. História 51. Uma vez ouvi meu sobrinho de 10 anos gritando com seus irmãos mais novos porque estavam ameaçando contar para a mãe dele que ele tinha beijado uma garota atrás de uns arbustos da piscina. Simplesmente maravilhoso. História 52. Na hora de dormir, minha filha de 4 anos vai direto para a cama, se aninha, fecha os olhos e finge dormir fazendo ruídos engraçados ou roncos. Achamos divertido, então entramos na brincadeira, mas logo depois de descermos, a ouvimos cantar e dançar. Meu marido a flagrou brincando com um brinquedo pela Baby Cam, é a coisa mais adorável do universo. História 55. Mensagem para todos os adolescentes. Vocês não sabem falar baixo, sempre falam em vozes altas e obviamente isso cria ambientes barulhentos. O que quero dizer com isso é que seus professores ouvem muito mais coisas do que vocês gostariam que eles soubessem. História 56. Uma vez entrei no meu quarto e encontrei meu irmão mais novo assistindo desenhos japoneses, mas em vídeos para adultos no meu computador. Fechei a porta rapidamente, saí para passear com o cachorro para esquecer o que acabará de ver. Ao voltar para casa, ele não estava no meu quarto, mas o que estava lá eram todas as suas pesquisas no histórico que tive que limpar completamente. 2 semanas depois, ele me pediu para usar meu computador novamente. Concedi permissão, mas não sem antes explicar a existência do modo anônimo. História 57. Tenho um péssimo olfato, então apesar de ter irmãos, não percebi isso até ter minhas primeiras experiências íntimas na idade adulta. O cheiro do leite entre aspas, você sabe a que leite estou me referindo. É um cheiro muito forte e é muito difícil se livrar dele uma vez que você o identifica. Os homens, em geral, são incapazes de reconhecer esse cheiro, mas as mulheres são diferentes. Compreender isso significou um antes e um depois na minha relação com meu filho adolescente, pois antes, quando fazia sua cama, notava um cheiro estranho, mas era incapaz de relacioná-lo com qualquer coisa que tivesse cheirado antes. Grande erro, pois agora posso identificar com total segurança que tipo de odores são, embora duvide que vou dizer a ele, não faria sentido. História 58.
Meu filho de 14 anos deixou o telefone em casa recentemente. Nunca senti a necessidade de olhar, mas pensei que deveria me certificar de que tudo estava bem. Acontece que um dos seus melhores amigos disse a ele que tinha roubado maconha da irmã mais velha e perguntou se ele queria ir no dia seguinte fumar com ele. Obviamente, minha resposta foi: não, obrigado. E acho que você também não deveria fazer isso. Fiquei muito orgulhosa dele. Queria dar um abraço forte nele e dizer o quanto estava orgulhosa, mas não queria que ele soubesse que estava olhando suas coisas. História 59. Eu sei que minha filha de 5 anos fala mal de mim para seus bichos de pelúcia. É como se desabafasse quando a coloco de castigo em seu quarto porque ela se comportou mal. Não acontece com frequência, mas é algo bastante engraçado. Espero que isso continue sendo uma história adorável para contar no futuro e não seja o início de uma relação infernal entre pai e filha. Última história. Mamãe, eu sei que papai usa um chicote na cama. No começo, eu não sabia o que era aquele som que ouvia tanto durante a noite, pensava que era um galho de árvore batendo na fachada da casa. Outro dia, fui ao quarto dos meus pais experimentar algumas joias, e para minha surpresa, dentro do armário onde está o cofre de joias escondido, havia um chicote. Agora não tenho dúvidas de onde vem o som que ouço desde que era pequena. Bem, pessoal, essa foi a última história de hoje, então, como sempre, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal para não perderem nenhum vídeo futuro e é isso por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.